Bom dia, pessoal. Hoje é com muito prazer que eu estou gravando esse vídeo para o canal Materializando. Agora 11h40, horário local de Portugal. E já agradecer pela oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho da minha trajetória na engenharia de materiais. É um assunto que eu gosto muito de falar sobre, né, de poder partilhar daquilo que eu tenho vivido na área. E então por isso é um prazer para mim poder estar gravando esse vídeo e compartilhando com todos do canal sobre um pouquinho aí do que eu tenho feito, né? Para começar, eu queria dizer que por mais que a gente às vezes não perceba ou pare para pensar, né? A engenharia de materiais faz parte da vida da civilização, do Homo sapiens, vamos dizer assim, desde lá o início, né? Então, é uma disciplina, é uma área que é fundamental que foi e ainda é e vai continuar sendo fundamental para a sociedade, para a civilização, desde lá do começo, onde nos primórdios precisou se descobrir o poder de isolamento térmico de uma pele de animal para se proteger contra o frio, as propriedades mecânicas de restos de ossos de animais e de rochas para utilizar como artefatos para defesa, enfim, tudo isso é materiais, né? Então, hoje, se a gente está podendo fazer esse vídeo e transferindo esse vídeo para as mídias sociais, é porque existem capacidade de processamento, existem dispositivos que permitem isso. E neles também temos materiais, né? Se a gente tem hoje habitação, temos materiais. Então, a infraestrutura de telecomunicações é materiais. Então, hoje a gente vive um mundo material, né? Então, o engenheiro de materiais, onde ele está em todos os lugares, né? Não há como se pensar em um mundo material sem que tenha a engenharia de materiais e que, inclusive, a engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, deu-se nome a eras, de tão importante que era, né? A era do ferro, a era do bronze, sempre o avanço da tecnologia, da sociedade, das civilizações esteve atrelado ao domínio dos materiais, né? Então, é uma área que realmente tem uma importância muito grande, que é muito, começando já a falar sobre carreira, é muito importante que se tenha essa clareza, né? Que se tenha, de fato, essa compreensão de que a engenharia de materiais está em todo lugar, e que a contribuição que o engenheiro de materiais, o engenheiro metalúrgico, o metalurgista dá para a sociedade é imensa, né? Seja em fazendo ali, desenvolvendo um polímero para se fazer um brinquedo mais confortável para uma criança, desenvolvendo novas ligas para que os meios de transporte consumam menos energia e emitam menos gases de efeito estufa, ou mesmo mudando ali alguns ppms, né, de algum elemento químico, composição química de um aço, para se fazer construções mais seguras, enfim, mais rentáveis, e tudo isso é papel do engenheiro de materiais, engenheiro metalúrgico, metalurgista, né? Então, começando daí, é muito importante, eu sempre tive muito claro por que eu queria fazer essa área, né? Aí falando um pouco de mim, eu sou formado em engenharia metalúrgica pela Escola de Minas de Ouro Preto, né? Agora, no final de 2020, eu completei 8 anos de formado. Logo em seguida da graduação, na época o mercado para o recém-formado era difícil, ainda é. Eu acabei por ingressar no mestrado, foi uma experiência espetacular. O mestrado eu também fiz lá na Escola de Minas de Ouro Preto. E então, feito o mestrado, eu decidi, e também é um aspecto que você tem que ter muito claro, né, de qual caminho percorrer. Para mim foi muito boa a formação no mestrado, eu tive chance de fazer intercâmbio, viver um tempo fora, né, um semestre fiquei na Universidade de Leoben, na Áustria, e depois ainda fiz um estágio na ThyssenKrupp, em Duisburg, e isso realmente contribuiu muito para a minha formação naquela altura, e acabei por decidir então
a fazer o doutorado e até o final do nível de formação que se poderia ir na área de metalurgia, na área de engenharia de materiais, né? Então, as oportunidades são várias, né? Os caminhos são vários. Eu entendo que para um recém-formado, para um jovem, isso pode causar várias dúvidas, mas a verdade é que deve-se sempre pensar, procurar descobrir dentro de si mesmo aquilo que te dá prazer, aquilo que te motiva, ou uma palavra que eu gosto muito de usar, né? Qual é o seu propósito, né? O meu foi trabalhar com metalurgia, foi estudar metalurgia, porque eu gosto de trabalhar na base, é onde eu penso que posso contribuir para melhorar a vida das pessoas, né? E é isso que precisa saber. E na engenharia de materiais a oportunidade de fazer isso, de ter impacto na vida das pessoas é gigante. Então, esse é o caminho inicial para seguir a carreira na engenharia de materiais, é ter isso bem claro e ir descobrindo, né? Eu, durante a graduação, curioso porque o que me fez fazer metalurgia, além de já ter essa ciência, né, de que queria trabalhar na base, eu gostava muito de carros, né? Então, eu lá, né, quando estava prestando vestibular, na época era vestibular, aquele vestibular tradicional, em 2007, não é mais tanto tempo assim, mas já mudou bastante. E eu gostava muito de carros, então minha maior motivação era poder trabalhar em aços e materiais para se fazer carros, né? Mas eu venho de uma cidade do interior de Minas que não é industrial, não tem fábrica, e eu só tive a oportunidade de entrar em uma usina siderúrgica, em uma fábrica, no meu primeiro semestre da faculdade, né? Até então eu não tinha nenhuma influência desse tipo, meus pais não são da área fabril industrial, mas foi então uma trajetória, um início muito baseado naquilo que eu gostaria de ser, que eu entendia que, que eu gostaria de ter como meio de contribuição para a sociedade, naquilo que eu acho que tenho que fazer. Então, o primeiro passo é isso, né? É descobrir o propósito, é saber bem para onde quer ir, o que quer fazer, para poder fazer do mundo melhor, enfim, se essa for a sua aspiração, né? Então, a partir daí, a vida toma alguns caminhos curiosos, mas não são por acaso, né? E aí eu queria falar de uma segunda parte, que é a questão da sorte, né? Eu nunca gostei de usar essa palavra, de considerar que tenho sorte, apesar de ter contado com ela, mas aí tem uma frase que eu uso e que me acompanha, é aquela frase que diz que a sorte, ela favorece quem está bem preparado, né? E como fazer para estar bem preparado, né? A preparação não se faz pensando somente onde se quer chegar. Isso é importante, é bom, tem que se ter uma meta, um objetivo, um plano A, é bom ter um plano B, mas e é bom pensar alto, né? Eu sempre na minha vida eu sou um sonhador, então miro alto. Então isso é importante, que se tenha um alvo, sonhar, pensar alto. Por que não ser um engenheiro de materiais da Tesla, trabalhar na NASA? Eu me candidatei a vagas para a NASA, quer dizer, isso vai te fazer se preparar bem para grandes desafios, independente de qual for, né? Não precisa fazer rocket science para dar sua contribuição, mas quando você mira isso, você vai estar se preparando bem, né? Então, a preparação ela é com um alvo baseado no seu propósito e no dia a dia, né? Então, a cada dia ter bastante ciência daquilo que está a fazer. E muitas vezes a gente entra no modo automático, é perigoso, né? Porque a cada tarefa durante a graduação, durante o estágio, durante atividades extracurriculares, tem-se ali a oportunidade de aprender alguma coisa. Então, ter a ciência do que está aprendendo naquele momento é muito importante, e isso é a melhor forma de se preparar, né? Realmente, onde eu estou, o que eu estou fazendo, como isso está me aproximando daquilo que eu quero, é muito importante ter essa ciência, né? E é isso que tem me ajudado, claro, aí entra a parte da sorte, eu sempre tive grandes pessoas ao meu lado, né, e que me deram oportunidade, abriram as portas para mim, mas se eu não tivesse preparado, eu não teria tido condições de assumir aquele desafio. Então eu penso que isso é importante no dia a dia, se preparar, e como se fazer isso, como se contar com a sorte, vamos dizer assim, de pessoas,
com relacionamento, né? Eu penso que o mundo é isso, é feito de pessoas, somos seres sociais e existem várias formas de conviver, as pessoas diferentes, em níveis de exigência, de se enxergar a vida, de expectativas, e ter esse entendimento de que é importante ter um bom contato com as pessoas, um contato sincero, né? Não um contato só esperando ter algum benefício, mas um contato realmente de troca, que isso é que abre as portas, né? Abre as portas é ter realmente boas relações e estar preparado, porque as pessoas vão perceber que aquele desafio pode ser passado e terá a condição de ir até o final. Então isso é a forma de se fazer. Quando eu entrei no doutorado, eu também eu saí de Minas, decidi ir para São Carlos, né? Queria fazer o doutorado em uma escola diferente, para viver um ambiente diferente, para sair da zona de conforto. E, ao mesmo tempo, eu acabei passando em um processo de um programa chamado Nova Talentos para trabalhar em um projeto na usina, na Gerdau, né? A Gerdau é na usina de Araçarigoma, aí perto da capital, fica mais ou menos 1 hora da capital. E então foi um período muito importante também, quer dizer, eu fazia o doutorado sem bolsa e tinha o trabalho na Gerdau, que ficava a 200 quilômetros de São Carlos, né? Então eu era aluno regular, eu tinha que cumprir todos os requisitos de aluno regular do programa de doutorado da UFSCar, vinha de uma outra escola, um outro ambiente, outros professores, e ainda tinha que cumprir meus desafios no projeto na Gerdau. Isso foi realmente um período em que eu vivia viajando, eu precisava dormir na estrada, eu precisava acordar cedo para ir assistir as aulas, em conteúdos, em abordagens diferentes, e chegar, ir para o trabalho, depois estudar, enfim, não foi fácil, mas foi possível, e eu penso que esse tipo de sacrifício, ele te leva adiante com uma força muito grande, né? Então também é importante se fazer, tendo bastante claro onde você quer chegar, ter bastante ciência que as coisas não são fáceis e não devem ser, não podem ser, né? Eu não acredito que é a facilidade que vai resolver os problemas, mas sim, sim se preparar, enfim, ter ciência do que está fazendo, para onde está indo, isso é o mais importante, né? E aí tem uma terceira frase que eu envolvendo sorte também, né? Já que as pessoas gostam de falar de sorte, mas que eu conheci há pouco tempo com o livro do Mário Sérgio Cortella, que eu sou fã, é um grande filósofo brasileiro, que é a sorte segue a coragem, né? E nesse livro ele fala muito sobre isso. É preciso ter coragem, né? É preciso ter coragem, não é fácil, como eu acabei de dizer, sair de Minas, ir para São Paulo, começar um doutorado, assumir um projeto numa usina em que tinha ótima visibilidade, mas também responsabilidade, que é entregar com qualidade, tinha que cumprir os requisitos do programa de doutoramento, e tudo isso precisou ter coragem para ficar a mais de 1.000 quilômetros da minha família, sozinho. Não foi fácil, tá? Mas valeu super a pena. Então, o que eu tenho mais aprendido na minha carreira é que o sacrifício, o esforço, ele é recompensado se feito de forma justa, honesta e sincera, né? Então, isso é muito importante, estar bem preparado, ter coragem, não a coragem do valentão, mas a coragem de realmente confiar em si mesmo, entender que tem se preparado para chegar longe, né? Então, durante o doutorado, eu tive que fazer uma escolha difícil, até porque como eu fazia o trabalho na Gerdau, não tinha nada a ver com o projeto, com o doutorado, e mais ou menos no final do primeiro ano do doutorado, eu recebi o convite dos meus orientadores para ir. Foi até uma mudança total do projeto, do tema que ia ser doutorado, ia ser relacionado a ligas de alumínio, e aí a proposta que me fizeram era de se fazer um outro projeto com ligas de titânio em uma parceria com um instituto de pesquisa alemão, né? Então, quer dizer, eu confesso que quando fui convidado na sala do professor, o professor Cláudio Quiminam, o professor Peter Gagarella, dos quais eu tenho muito carinho, sou muito grato a eles por tudo que fizeram por mim e ainda fazem, me convidaram, me explicaram o que seria o projeto, seria uma tal de estrutura oligocristalina,
produzida por manufatura aditiva. Isso foi em 2016, eu nunca tinha ouvido falar em manufatura aditiva, ou fábrica aditiva, como se chama aqui em Portugal, e nunca tinha trabalhado com ligas de titânio. Minha trajetória era trabalhar com aços, né, até ali, e realmente foi um baque, assim. Eu saí da sala impactado, com medo, com muito medo, assim, por não ter nenhuma experiência, nenhum tipo de... Mas eu não falei não, né? Eu acabei aceitando, era em condições muito boas de ir para lá, enfim, com bolsa, tudo certo, e eu tive que abrir mão do outro lado, né? Eu estava já terminando o segundo ano do projeto na Gerdau, com bons relacionamentos, bom desempenho, boa avaliação, tinha tudo para continuar com um emprego, que é o que muita gente sonha, mas a minha meta era terminar o doutorado. Eu sabia que depois que terminasse o doutorado a minha carreira ia continuar e eu não ia abrir mão disso, dessa oportunidade. Então foi uma decisão difícil, mas que eu precisei tomar. Então, de novo, né, a sorte segue a coragem de ter ido para a Alemanha, chegar lá, nunca ter operado nenhum tipo daqueles equipamentos que lá estavam ao meu dispor, e um ano para fazer todos os experimentos que precisava para minha tese do doutorado, sem conhecer nada daquilo. Então, mas eu fui, e aí entra a sorte, né? A sorte de chegar lá, os equipamentos estarem todos funcionando, não ter muitas pessoas utilizando os equipamentos, e conseguir fazer todos os experimentos que precisava em um ano, e finalizar meu doutorado, publicar artigos, enfim. Então, tive sorte por chegar lá e tá tudo funcionando e tá vazio, mas eu tive a coragem de assumir o desafio de ir, estava preparado e rapidamente consegui me integrar. Foi uma experiência espetacular que realmente mudou minha vida e meu preparo enquanto cientista de materiais, enquanto engenheiro de materiais. Então, são esses três grandes pilares que eu queria deixar como mensagem para quem está iniciando a carreira, para quem já é profissional: ter propósito, estar bem preparado e ter coragem, né? A gente vive um momento muito difícil com a pandemia, e eu mais uma vez tive que ter coragem. Eu estava empregado depois que eu voltei do doutorado da Alemanha, terminei, defendi a tese, tinha um grande emprego na Gerdau de novo, deixei a porta aberta da primeira vez, consegui retornar com uma posição muito boa, com um salário muito bom, um grande emprego, assim, convia com uma equipe ótima, mas não era um emprego que era meu sonho. Eu gostaria de voltar a trabalhar com aquilo que eu fiz no doutorado, com o fábrico aditivo, e apareceu a oportunidade de vir para Portugal, né? Dessa vez foi ainda mais difícil, foi a decisão mais difícil que eu já tomei da minha vida. Eu tive que abrir mão do bom emprego, do apartamento onde eu morava, mas acima de tudo de ficar próximo à minha noiva, à família dela, com quem eu me dou muito bem. Mas eu tive que ter coragem, né? Porque é o meu sonho, e hoje eu estou aqui em Portugal trabalhando com aquilo que eu gostaria de fazer, iniciando um laboratório novinho com equipamentos novos. Então, eu tive a sorte de ter aparecido a oportunidade e precisei ter coragem, precisei estar bem preparado para poder vir e principalmente saber bem o que eu queria. Então, essas são as três mensagens que eu queria deixar. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, o espaço, e dizer que sempre que quiserem conversar comigo, eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, no Facebook, sobre carreira, sobre engenharia de materiais, metalurgia. Eu estou à disposição, é o que eu mais gosto de fazer. Tá bom? Um abraço a todos, continue saudável, se cuidando, e até uma próxima. Tchau!